Você já reparou como algumas mulheres parecem atrair tanto olhares de admiração quanto de inveja? Já sentiu que, de alguma forma, sua presença pode incomodar algumas pessoas, mesmo sem fazer nada de errado? Isso acontece porque, quando uma mulher escolhida brilha, nem todos conseguem lidar com essa luz. E hoje quero conversar sobre como identificar essa inveja e, o mais importante, como se proteger dela. Desde que você era criança, já dava para sentir que era diferente. Enquanto outras pessoas se esforçavam para se encaixar, você simplesmente seguia o seu próprio caminho. Sua força, seu jeito único de ver o mundo, sempre foram naturais para você. Mas nem sempre isso foi bem recebido. Quem nunca reparou como algumas pessoas se incomodam só pela sua presença, né? Ser autêntica é um desafio diário, não porque você não consiga, mas porque o mundo às vezes não sabe como lidar com quem não segue as regras. Você já percebeu aquele olhar de julgamento quando expressa suas opiniões com convicção? Ou a reação estranha de algumas pessoas quando você entra em um ambiente e, sem falar nada, já chama a atenção? Algumas pessoas vão te admirar, outras vão sentir uma certa ameaça. E o mais curioso, você não faz nada para provocar isso, você simplesmente é. Mas para algumas pessoas, a sua existência já causa desconforto. A luz de uma mulher escolhida ilumina, mas também acaba revelando as sombras de quem ainda não encontrou a sua própria luz. Por isso, é bem comum que algumas reações sejam críticas disfarçadas de conselhos, tentativas de diminuir sua confiança ou até fazer você duvidar de si mesma. Aqui está a verdade. Quem tenta apagar o seu brilho não está preocupado com você, mas com o que você representa. Sua liberdade, sua coragem, sua capacidade de seguir em frente sem precisar da aprovação de ninguém, desafiam o conformismo. E poucos estão preparados para isso. Com o tempo, talvez você tenha aprendido a se calar em algumas situações, evitar conflitos, até diminuir seu brilho para não chamar tanta atenção. Mas será que isso fez com que as pessoas te aceitassem mais? Ou apenas permitiu que elas acreditassem que podem te limitar? A lição aqui é simples. Não existe luz que agrade a todos. Alguns vão admirar, outros vão invejar, mas isso não deve, de forma alguma, mudar quem você é. Você não veio ao mundo para ser aceita, você veio para ser você. E quando você realmente entende isso, algo muda. O que antes parecia um fardo vira um privilégio. O que antes doía se transforma em força. Ser autêntica pode incomodar, mas também liberta. Agora que você já entendeu o peso e a beleza de ser você mesma, vamos falar sobre um outro problema silencioso que persegue mulheres como você. A inveja disfarçada de amizade. Nem toda inveja está distante. Muitas vezes, ela está bem mais perto do que imaginamos. Pode vir de uma amiga, um colega de trabalho ou até alguém da família. E a parte difícil é que muitas vezes não conseguimos perceber isso de imediato. Essas pessoas te elogiam, dizem que torcem por você, mas por trás disso algo não bate. Já aconteceu de você compartilhar uma conquista e, ao invés de ver alegria genuína, sentir um peso no ambiente? A pessoa diz parabéns, mas o olhar dela diz outra coisa. E você percebe que não é realmente felicidade, mas algo mais pesado, como se estivesse sendo analisada. Esse tipo de inveja é silencioso, mas está ali, firme e forte. E o pior, essas pessoas sabem como se manter ao seu lado. Elas podem se chamar de melhor amiga, estar sempre ao seu lado, mas com o tempo você começa a perceber que quando você está bem, elas se afastam, e quando você está mal, elas se aproximam. Não é que elas queiram te ver derrotada, mas também não suportam te ver vencer. Se algo ruim acontece, elas estão super interessadas, perguntando tudo, querendo saber cada detalhe. Mas quando sua vida melhora, parece que o interesse desaparece, como se a felicidade dos outros fosse menos interessante do que o sofrimento. Então, como se proteger disso?
O primeiro passo é confiar nos seus sentimentos. Se uma amizade suga sua energia, causa confusão ou deixa você com a sensação de que algo não está certo, preste atenção. Em segundo lugar, aprenda a observar e não apenas ouvir. Palavras podem enganar, mas as ações não. Veja quem realmente apoia você e quem apenas finge. E o mais importante, não tenha medo de se afastar. Algumas pessoas não merecem acesso à sua energia. Isso pode ser difícil no começo, porque quem sente inveja tenta prender você por laços emocionais. Mas lembre-se, amizade verdadeira não esgota, não pesa, não diminui. Agora que já falamos sobre a inveja disfarçada, vamos entender como ela se manifesta no dia a dia de um jeito que muitas vezes passa despercebido. Porque a verdade é que a inveja não afeta só a mente e as emoções. Ela pode aparecer nos pequenos acontecimentos da rotina, nas coincidências que, quando a gente presta atenção, percebe que não são tão coincidências assim. Já reparou que de repente parece que tudo começa a dar errado? Coisas que antes fluíam começam a travar, aparecem imprevistos do nada, o cansaço bate mesmo depois de uma boa noite de sono. Isso pode ser um reflexo das energias que te cercam. Um dos primeiros sinais de que a inveja está te atingindo é aquela sensação de esgotamento sem explicação. Você dorme bem, mas acorda como se tivesse passado a noite em claro. O dia passa e mesmo sem fazer nada muito cansativo, o corpo pesa, a cabeça fica sobrecarregada. Esse cansaço nem sempre vem do físico. Muitas vezes é sua energia sendo drenada. E não para por aí. Sabe quando coisas começam a quebrar sem motivo? O celular apaga do nada, a lâmpada estoura, um objeto some e depois aparece no lugar mais improvável. São pequenos sinais que podem parecer bobos, mas quando acontecem com frequência, vale a pena observar. Muitas vezes não é apenas um acaso, é a energia ao seu redor reagindo. Outro sintoma clássico é a sensação de que a vida está emperrada. Você faz planos, tenta seguir em frente, mas sempre aparece um obstáculo. Aquilo que antes parecia fácil começa a ficar complicado, sem motivo aparente. É como se algo invisível estivesse segurando o seu progresso. E o mais curioso, isso tende a acontecer justamente quando você compartilha sua felicidade e suas conquistas com as pessoas erradas. Já reparou como as pessoas mais sábias falam pouco sobre seus sonhos e realizações? Isso não é acaso. Elas aprenderam que quanto menos exposição, menos interferência. Mas se você sente que já foi afetada por essa energia, calma, tem solução. O importante agora é aprender a se proteger e criar um escudo contra esse tipo de vibração. A inveja pode ser silenciosa, mas tem um impacto real. Ela pode sugar sua energia, criar bloqueios e até fazer com que sua vida fique mais difícil do que precisa ser. Mas a boa notícia é que você tem total controle sobre isso. Basta saber como se fortalecer para que nada disso te afete. E tudo começa com o silêncio. Muita gente comete o erro de achar que precisa contar tudo para todo mundo. Os sonhos, as conquistas, os planos. Mas nem todo mundo que ouve suas histórias está torcendo por você. Algumas pessoas apenas querem medir até onde você pode chegar. E se puderem, vão tentar atrapalhar seu caminho. Por isso, guarde suas vitórias para você. Deixe que as pessoas percebam suas conquistas pelos seus resultados, não pelas suas palavras. Uma mulher que sabe o próprio valor não precisa anunciar seu crescimento. Ela simplesmente cresce. Além disso, cuidar da sua energia é essencial. Pequenos hábitos podem fazer toda a diferença. Tomar banhos de ervas ou sal grosso ajuda a limpar vibrações negativas. Carregar uma pedra como turmalina negra ou olho de tigre pode funcionar como um escudo contra energias pesadas. E ter plantas como espada de São Jorge ou arruda em casa é uma forma natural de manter sua energia protegida. Mas o ponto principal
é que a inveja só tem força se você permitir. Se você acredita que pode ser afetada, acaba abrindo brechas. Mas quando você se mantém confiante e blindada emocionalmente, essa energia simplesmente não tem para onde ir. A conexão espiritual também é uma ferramenta poderosa. Não importa no que você acredita, orações, afirmações, meditações, qualquer prática que te fortaleça espiritualmente já cria uma barreira natural contra influências negativas. A gratidão, por exemplo, é um escudo incrível. Começar e terminar o dia agradecendo pelo que você tem já muda completamente sua vibração. E por fim, aprenda a perceber quando alguém está sugando sua energia. Se depois de conversar com alguém, você se sente cansada, pesada ou desanimada sem motivo, é um sinal de alerta. Se afastar dessas pessoas não é egoísmo, é autocuidado. Afinal, sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não sabe valorizá-la. Agora que você já sabe como se proteger, tem mais uma estratégia poderosa para lidar com a inveja: a indiferença. E calma, não estou falando de frieza ou de se tornar insensível. A verdadeira indiferença aqui é um escudo energético que impede que vibrações negativas te atinjam. Quando alguém tenta te diminuir, te provocar ou tirar sua paz, a pior coisa que você pode fazer é dar atenção, porque é exatamente isso que a inveja quer, sua reação. Ela se alimenta da sua raiva, da sua tristeza, do seu incômodo. Quanto mais você se abala, mais espaço essa energia encontra para crescer ao seu redor. Pensa só, a inveja é como um fogo. Se você joga lenha, ou seja, responde, se justifica, se revolta, ele só aumenta. Mas se você não alimenta, ele começa a apagar sozinho. A pessoa invejosa acaba se frustrando porque não encontra espaço para espalhar essa negatividade. E aí, o problema deixa de ser seu e passa a ser dela. Isso não quer dizer que você deve ignorar tudo ao seu redor ou fingir que críticas nunca importam. Tem uma grande diferença entre um comentário construtivo e um ataque disfarçado de conselho. Aprender a distinguir os dois é essencial. Se alguém tenta diminuir sua luz, fazer com que você se sinta inferior ou questionar seu valor, o melhor que você pode fazer é simplesmente não dar essa vitória a ela. Respira fundo, solta o peso dessa energia e segue seu caminho. Mulheres que têm um propósito maior sabem que não precisam provar nada para ninguém. Elas entendem que sua força não vem da aprovação dos outros, mas da certeza interna de quem são e para onde estão indo. As pessoas que tentam te atacar, no fundo, são aquelas que mais precisam de paz. E quer saber? Esse não é um problema seu para resolver. Ao invés de se desgastar em discussões ou tentar convencer alguém do seu valor, escolha gastar sua energia com o que realmente importa: sua evolução, seu crescimento, seus sonhos. Porque o mal só encontra espaço onde ele é acolhido. E você não precisa mais carregar esse peso. Agora que você já sabe como manter sua energia blindada, é hora de entender uma verdade importante. O sucesso sempre atrai inveja, e você precisa aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Quando você começa a crescer, a se destacar, a conquistar aquilo que sempre desejou, algumas pessoas vão se incomodar. E sabe o que isso significa? Que você está no caminho certo. Afinal, quem não incomoda não faz diferença. Quem não brilha não desperta reações. A inveja surge porque sua evolução é um lembrete de que é possível ir além, e nem todo mundo está preparado para enxergar isso. O sucesso desafia a mediocridade e incomoda quem escolheu se acomodar. Então, ao invés de se preocupar com quem sente inveja de você, apenas aceite. Se estão falando, observando ou tentando te derrubar, é porque você está fazendo algo grandioso. E isso, minha querida, é um excelente sinal. E já reparou como, conforme você vai crescendo e conquistando suas vitórias, algumas pessoas começam a ficar indiferentes ao seu sucesso? Ou pior,
Começam a se afastar, a criticar ou até cochichar sobre aquilo que antes as inspirava. Isso não acontece porque você fez algo de errado, mas porque a inveja começa a aparecer. Sabe, a pessoa invejosa não consegue lidar com alguém vencendo, porque isso coloca suas próprias inseguranças em evidência. E como ela não sabe como lidar com isso, acaba criando resistência. Mas aqui vai algo importante. Se você ainda não virou alvo de inveja, talvez não tenha ido tão longe quanto poderia. Não se desanime com isso. Pelo contrário, o fato de você despertar inveja é um claro sinal de que você está no caminho certo. Acredite, não existe progresso sem resistência. Então, celebre cada olhar atravessado, cada comentário maldoso, cada tentativa de desvio. Esses são apenas sinais de que você está fazendo o que precisa fazer, deixando sua marca, provando a si mesma que é capaz de alcançar o que antes parecia impossível. E sabe o que é mais interessante? Embora o sucesso atraia a inveja, ele também traz algo incrível. Ele separa as pessoas que realmente torcem por você das que só querem se aproveitar da sua vitória. Conforme você vai evoluindo, vai começando a enxergar com mais clareza quem está realmente ao seu lado. Vai perceber que alianças verdadeiras começam a se formar ao seu redor. Pessoas que não têm medo do seu brilho, mas que celebram sua luz com você. Esse processo é natural. Os invejosos se afastam e as pessoas que querem crescer com você se aproximam. E é isso que você precisa entender. Não é sobre agradar todo mundo, mas sobre se cercar das pessoas certas, aquelas que vão te impulsionar para o próximo nível, que vão te ajudar a ir além. Então, se a inveja surgir, não se preocupe, não tema. Ela é a prova de que você está saindo da sua zona de conforto, superando expectativas e indo além do que a maioria das pessoas teria coragem de fazer. Agora que você entendeu que o sucesso vai atrair inveja, é hora de perceber que a vida, de alguma forma, sempre vai equilibrar as coisas. Vamos falar sobre a justiça do universo? Mesmo quando não conseguimos ver, a justiça universal está sempre em ação, buscando equilibrar tudo. Quando você se torna alvo da inveja e da negatividade, não precisa buscar ou exigir justiça, porque ela virá até você, de maneiras que você nem pode imaginar, mas que com certeza vai perceber. Tudo o que você semeia volta para você, seja algo bom ou ruim. Aqueles que tentam te derrubar, que alimentam o mal ou que se opõem ao seu crescimento, mais cedo ou mais tarde, terão que lidar com as consequências das suas próprias ações. O universo não deixa ninguém impune, especialmente aqueles que tentam bloquear o progresso de outra pessoa. E você, minha querida, é uma mulher escolhida, protegida pela sua própria luz. Nada que venha para apagar a sua luz vai prosperar. A melhor forma de lidar com a inveja, seguir seu caminho com firmeza, sem perder o foco nas tentações que tentam te desviar. A justiça, no tempo certo, vai colocar tudo em seu devido lugar. Então, continue brilhando. Seu caminho é único e ninguém vai conseguir interrompê-lo. Não desperdice sua energia tentando resolver a negatividade dos outros. O universo sempre fará com que o bem prevaleça e aqueles que vibram na maldade terão que colher o que plantaram. Seja firme na sua autenticidade, cuide da sua energia e lembre-se, você está conectada a algo muito maior do que imagina. A verdadeira vitória é a paz interior, e isso é algo que você conquista a cada passo que dá. E se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Deixa seu like, comenta o que achou e compartilha com quem também vai curtir. Sua interação é muito importante para a gente crescer juntos.